Fala galera, USD, JPY, Euro USD, BTC USD. Isso aí são exemplos de moedas, um principal ativo financeiro que é negociado no mercado do Forex. E muita gente tem dificuldade de entender como é que funciona essa parada aí de paridade entre moedas. Como é que eu interpreto o que está sendo valorizado, desvalorizado? O que tem por trás que faz uma moeda se valorizar ou desvalorizar? E para a gente que é do trade, como é que eu faço para interpretar isso e fazer operações e tirar proveito dessa movimentação? É sobre isso que eu vou explicar nesse aulão completo para não ficar nenhuma dúvida. Partiu então esse aulão que eu vou passar no detalhe e vou explicar para vocês. Uma das perguntas que eu sempre fiz foi também essa: como é que funciona essa tal de paridade? Como é que eu leio moeda versus alguma coisa? E eu vou tentar mostrar de uma forma simples como é que se faz essa leitura aqui no gráfico. Então, para isso, vamos aqui para falar de paridades. Paridades de moeda. Se eu estou falando de paridade, eu estou falando de algo correlacionado a duas moedas, certo? Então, eu estou correlacionando duas coisas. Neste caso aqui, como é paridade de moedas, eu estou falando de moeda. Mas antes de eu ir no detalhe, por exemplo, quando a gente fala de uma moeda que é a mais conhecida, euro USD, perfeito? Antes de eu ir para essa moedinha aqui, deixa eu fazer uma analogia. Por exemplo, tudo que é negociado no mercado, não aqui de moedas, mas qualquer ativo, pega essa ideia. Tudo existe uma paridade. Por exemplo, a gente vai no mercado, mas não no mercado financeiro. Eu vou no mercado, vou no supermercado, vou fazer compra. Pensa numa maçã. Um exemplo que eu gosto de usar é desses de supermercado. Por exemplo, eu vou comprar uma maçã. Quanto que custa uma maçã? Então, uma maçã custa R$1,50. Tá, mas ela custa R$1,50 o quê? Então, ela custa R$1,50. É um exemplo, eu não sei quanto é que é o preço da maçã, tá? Mas vamos chutar. Então, uma maçã custa R$1,50. Eu poderia colocar assim na tela, então, maçã barra dinheiros. Nesse caso aqui é reais. Se eu usar a terminologia do mercado financeiro, nossa moeda real, a gente não coloca o Rzinho cifrão, a gente usa o termo BRL. Então, nesse caso aqui, eu teria maçã BRL, certo? Então, é como se eu tivesse um gráfico, eu vou colocar assim, é como se tivesse o gráfico, só que a maçã, ela não está sempre 1,50. Por diversos fatores, diversos motivos, às vezes a maçã ela está perto de 1,20, ela cai um pouquinho mais, ela está perto de 1,10, ou ela fica próximo ali de R$1, mas por algum motivo ela começa a subir, vira 1,50, fica 1,10, 1,20, 1,50, R$2. Então, neste caso, eu tenho uma base, que é a minha moeda, versus alguma coisa, cotado por alguma moeda, que nesse caso é o nosso real. Então, eu tenho moedas reais. Da mesma forma, eu faço aqui no mercado financeiro, quando estou, por exemplo, eu tenho o euro USD, eu tenho o euro, que é a minha moeda base, e ela está cotada pelo dólar, tá? Pela doletinha aqui. Então, isso que são dinheiros. Neste caso aqui, eu tenho dinheiros dos dois lados, né? Não é mais o supermercado. Então, eu tenho a base e aqui eu tenho a moeda que eu estou cotado. Então, isso quer dizer o seguinte. Vamos pegar aqui o gráfico aqui do euro USD. E olhando pelo gráfico, fica fácil entender. Olha só, se eu tenho o preço do euro USD, tá? O mercado está fechado, mas eu vou escrever aqui. O euro USD está 106848. Isso quer dizer, pessoal, que um euro cheio, tá? Uma moedinha, tá? Uma nota de €1 vale isso aqui em dólares, tá? Esse aqui é o valor. Ou seja, é uma cotação, gente. A forma mais fácil para a gente entender que já está no nosso dia a dia é a gente ir atrás da nossa doleta no mercado brasileiro. Quanto é que está o dólar hoje no Brasil? A gente sempre sabe, cara, o dólar tá 4,50, o dólar tá 5, né? Se eu pegar a cotação aqui na plataforma, ela deve ter fechado perto, né? Ela gira em torno, tem uma certa oscilação, mas está cotado, olha aqui, gente, o valor que está aqui no gráfico, ó, é a cotação, 4,90. A gente fala 4,90, né? Mas existem mais dígitos, tá? Então, isso quer dizer o que, pessoal? $1, uma nota de $1 vale 4,90, que eu vou arredondar, reais. Ó, reais, perfeito? E como é que eu faço essa leitura do ativo? Como é que eu escrevo? Até já dei a dica que está aqui em cima, né? Isso quer dizer que, vamos colocar aqui para cima, se o dólar está 4,90, o dólar está 4,90, eu com $1 é igual a, colocar assim, 4,90
reais. Isso quer dizer que eu tenho a moeda, ela é chamada de USD-BRL. Mas no dia a dia, a gente fala assim, cara, quanto é que tá a cotação do dólar? Cara, o dólar tá 4,90. Ninguém chega no dia a dia e fala assim, cara, quanto é que tá a cotação do USD-BRL? Ninguém fala isso, né? Então, usando o exemplo do Brasil, acho que a gente entende mais fácil. É a mesma coisa da maçã. Ninguém chega no mercado e pergunta quanto é que tá a cotação da maçã BRL. Não, a gente vai lá no supermercado e vê quanto é que tá o valor da maçã. Mas eu pago com o quê? Eu pago com reais, eu pago com dinheiros, e nesse caso aqui os dinheiros são reais. Captou? Então, por isso, a gente tem sempre um parzinho, USD, BRL. Eu vou ter o euro, USD. Eu também posso ter o USD, JPY, que são os principais moedas negociadas. Mas é sempre nessa condição, USD, BRL, e aí que tá. Não existe só essas paridades. Eu posso criar paridades de qualquer coisa. Para uma forma mais usual, é falado USD, BRL. Só que eu posso muito bem fazer a cotação BRL USD também. Posso também fazer a cotação de euro USD, mas eu posso ver quanto que está o euro frente ao BRL, ao Brasil, a moeda do Brasil. Ou então eu posso pegar uma cotação JPY barra euro. Também posso. É só uma questão relativa. Quem está enxergando para a moeda e para a sua moeda base frente a algo que está sendo cotado. Perfeito? Mas o que será que influencia? Quais são os fatores? Eu vou listar alguns fatores que com certeza influenciam, não são somente esse, mas eu diria que são os principais que a gente pode ficar no radar para ter um norte sobre a valorização e desvalorização de uma moeda, tá? Bom, principais fatores, eu vou primeiro listar alguns relacionados à macroeconomia, que de certa forma vão afetar no longo prazo, tá? Então, é assim, algo que a gente começa a sentir efeito em semanas ou até vezes meses, tá? O primeiro deles é a taxa de juros. Todo mundo que está acompanhando, faz o trade, acompanha o mercado, já ouviu falar dessa maldita taxa de juros. Ora está subindo, ora está diminuindo. Então, a taxa de juros é considerado sim um dos principais fatores que vai influenciar nas paridades, porque isso vai valorizar ou desvalorizar uma moeda. Então, se uma determinada nação, moeda, resolve aumentar a sua taxa de juros, isso aí provoca uma valorização de alguma coisa. Neste caso, se o Brasil aumenta a sua taxa de juros, ela valoriza o real. Se os Estados Unidos aumentam a sua taxa de juros, também há uma valorização da sua moeda, no caso aqui do USD. Porque isso tende a trazer investidores para a região onde aumentou a taxa de juros. Se os Estados Unidos, que possui uma moeda forte, que é o dólar, e ela resolve aumentar a taxa, isso vai trazer investidores para colocar dinheiro nessa moeda que é o dólar. E isso faz com que ela se valorize frente a outras moedas. Outro fator que afeta as paridades é chamada balança comercial. Cara, que nomezinho chato. Cara, é aula de economia? Não, mas você só tem que ter uma ideia que isso acontece. Balança comercial é uma relação de importação e exportação. Matéria-primas, industrialização, seja o que for. Se uma determinada região, se um determinado país está exportando muito, está tendo um aumento de exportação, recebe em dólar, certo? Então, se eu trago dólares para o Brasil e quer vender no mercado brasileiro, acaba por uma relação de oferta e demanda, fazendo baixar a cotação do dólar e, por consequência, vai valorizar a moeda local. E tem um terceiro fator aqui de macroeconomia, que eu nem vou citar muito, tá? Que é a estabilidade política. E aí é política mesmo, tá? Política entre países, política entre nações, até guerra, tá? Isso tá afetando até a guerra, então eu poderia colocar entre parênteses, né, geopolítica, né? Então isso aí também afeta também a paridade. A gente vê muito em situações de guerra, de conflitos, uma moeda se valorizando frente a outras, tá? Isso porque os mercados, as nações, elas tendem a usar o seu dinheiro, seja o dinheiro local ou não, a buscar proteção. E nessas proteções ou vai valorizar a moeda local ou até mesmo algumas commodities. As commodities que eu já falei em outro vídeo aqui, a gente pode pegar, por exemplo, aqui nessa plataforma tem uma relação só de commodities e algumas commodities que também estão correlacionadas às paridades. A mais falada, né, a mais utilizada por proteção, né, é o ouro, tá? É o ouro que é o gold. Na real, o mesmo exemplo que eu falei lá no início sobre o exemplo da maçã, o ouro, que a gente chama de gold, na real, ele também está cotado por uma paridade. A gente tem aqui o gold
USD também conhecido como Xiao/USD. Então, para vocês verem que até em commodities, tá? Em qualquer coisa, para vocês verem que a gente tem paridade até mesmo em matérias-primas, tá? Bruno, lembrando que eu não sou nenhum expert em economia, macroeconomia, tá? Quem quer se aprofundar em assuntos de economia, até mesmo para ver uma correlação com o mercado, eu recomendo 2 canais, tá? Eu vou colocar aqui na tela. O primeiro deles que eu já recomendei aqui em outros vídeos é do Fernando Urrich, cara, é muito bacana, fala de geopolítica. E outro canal que eu passei a acompanhar aí nos últimos meses é do Igor Mundstock. É um rapaz aí bem bacana, tem uma linguagem bem boa e explica bastante sobre essa relação da economia e macroeconomia e que também afeta os mercados. Beleza? Então, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, é só seguir o canal deles que é muito bacana, me ajuda bastante. Bom, Tru, mas não é só isso, tá? Esses dados macroeconômicos e de geopolítica, enfim, eles afetam no longo prazo. Existem outros fatores que afetam no curto prazo, principalmente para quem faz trade. E esse curto prazo pode ser para a galera que faz o próprio day trade ou até mesmo quem carrega a posição no swing, tá? Então existem outros fatores e está relacionado à economia que podem afetar. E listando de forma bem simples são os indicadores, não é indicadores de análise técnica, tá? Nem de gráfico, é indicadores econômicos. E esses indicadores são dados que são passados semanalmente, semestralmente, a cada mês, enfim, existe uma certa periodicidade. E esses indicadores econômicos, na medida que eles são divulgados de acordo com o calendário econômico, eles afetam as paridades. Esses indicadores podem ser a própria taxa de juros, também pode ser a taxa de inflação, chamado CPI, PPI, entre outros, a própria taxa de desemprego, estoques de petróleo, são dados, são indicadores econômicos, são dados que são divulgados com uma certa frequência que, na medida que sai o número, isso aí balança o mercado de uma forma mais instantânea do que os anteriores que eu falei. Além desses indicadores, a gente tem notícias. Notícias também afetam o mercado, seja notícias de um calendário econômico ou até mesmo as break news, aquelas notícias que caem de supetão, de surpresa. Cara, isso aí vai afetar também as moedas. Por exemplo, vai desencadear uma guerra. Do nada, ninguém pegou todo mundo de surpresa. A gente vê oscilação brusca nas moedas, principalmente, né, na principal delas, a gente vê oscilações em todas as paridades que afetam o dólar, né, que é a principal moeda do mercado financeiro. Mas, dependendo do tipo de notícia, vai valorizar ou desvalorizar as moedas que estão sendo afetadas pela notícia, né? Então, se por acaso desencadear uma guerra no Brasil, cara, com certeza o nosso real vai sofrer volatilidade, seja valorizando ou seja desvalorizando. Beleza, mas esses papos aí de economia é um lance meio chato. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que tem pavor de economia. Eu que não tenho formação em economia, eu custei muito a me acostumar e a passar a acompanhar esse tipo de informação. Mas pra galera que é do trade mesmo, aí a gente tem aqui o nosso querido gráfico para fazer a análise de uma moeda. Nesse caso aqui eu estou como exemplo, tá? Estou usando a nossa moeda mesmo, tá? O nosso dólar USD/BRL. Para quem não quer acompanhar notícias, seja para swing ou seja para day trade, vai utilizar o gráfico. Então a gente vai utilizar as ferramentas gráficas para marcar suportes, resistência. Vamos fazendo a nossa análise técnica, traçando linhas de tendência, linhas de canais. Para quem usa indicadores, vai buscar alguns indicadores que vai auxiliar para a leitura, para a identificação de uma tendência, como por exemplo uma média móvel, vai colocar uma média móvel, ou até mesmo vai colocar outros, como por exemplo aqui, ó, bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger é muito bacana para olhar oscilação, ver aí a volatilidade do movimento. Então a gente vai utilizar dados do gráfico, informações, aí vocês têm que se aprofundar onde? Em análise técnica, price action, análise gráfica, padrões gráficos, né? Tem várias estratégias, Smart Money, por sinal, quem quiser, pessoal, me acompanhar as minhas análises que eu faço do mercado de Forex, eu não faço aqui nesse canal, eu faço aqui no Jornada do Forex, onde eu faço semanalmente minha análise, o que eu estou enxergando para alguns ativos e também para minha preparação para a semana, tá? Então, quem quiser, corre lá também, o link está aqui embaixo na descrição, no Jornada do Forex, que é apenas voltado para análise dos ativos. Então a gente pode utilizar diversas estratégias, diversas escolas de análise utilizando o gráfico. E se eu utilizar análise do gráfico, análise técnica, mais uma boa gestão de risco, tá? Que isso aqui é o segredo do trade, tá? A análise de risco. A gente vai definir a nossa entrada, aí eu vou lá fazer minha boletim, ou eu vou fazer a minha compra, ou então eu vou fazer a minha venda
dentro do meu trade e montar a minha posição. E para finalizar, nessa plataforma que eu utilizo para fazer meus trades de Forex, existe uma ferramenta bem bacana que eu queria acompanhar para vocês, que é essa daqui, que é bem bacana, que é um heat map, ou seja, é uma ferramenta gráfica que vai mostrar forças, vai mostrar valorização ou desvalorização de uma determinada moeda frente a alguma moeda básica. Nesse caso aqui, ó, vamos bater o olho nessa moeda aqui, e a primeira que está na lista é o próprio USD, que é a moeda dos Estados Unidos, tá? É o dólar. Então vejam que neste exato momento, há uma semana, a gente tem desvalorização de todas essas moedas aqui, sendo as mais conhecidas ou mais exóticas, elas estão desvalorizadas frente ao dólar, tá? Com exceção de algumas outras. Sendo que nessas correlações, vejo que eu posso comparar neste exato aqui, ó, neste exemplo aqui, ó, o NZD, e eu posso comparar ela com o USD. Então, NZD, USD. Nova Zelândia com dólar, mas eu posso comparar a Nova Zelândia com o euro. Então, vejo que eu tenho uma paridade, não parece tão usual, né? Geralmente a gente vê uma paridade frente ao dólar. Não, eu posso comparar outras moedas. Então, na realidade, eu posso comparar todas as moedas, né? Veja aqui que eu tenho uma correlação, várias moedas frente ao dólar, mas eu posso pegar uma moeda, por exemplo, do iene, que é o japonês, nessa região, eu posso comparar com outras, né? Essas aqui são as moedas que a gente pode tanto analisar como também pode operar nessa plataforma. Então isso vai depender da sua corretora de Forex, da sua plataforma, para ver o que vocês podem operar. E antes que alguém pergunte qual que é a melhor moeda para se operar, eu diria assim, na minha opinião, tá? No Forex, as moedas são divididas em os pares maiores, os majors, os pares menores, e a gente tem alguns que são os exóticos. Eu não sei como é que se fala isso aqui no mercado, ou é exóticos ou é emergentes. Vai depender de cada plataforma, tá? Isso quer dizer o quê? Aqui são as majors, são as mais negociadas, tem maior volume de negociação. As minors, elas também têm um bom volume de negociação. O que vai influenciar mesmo para nossa análise é que, além do maior volume que a gente tem aqui, que menor volume, isso aqui também vai afetar um outro fator, um outro dado, que eu vou deixar aqui nos links para vocês olharem, que é o spread, que é uma taxinha, é uma variação do ativo. Já tem vários vídeos no canal, mas tenham em mente que pares majors, os principais, têm um spread menor, tem maior interesse. Minors, exóticos ou emergentes, eles vão ter um spread maior. E isso aí vai afetar o gerenciamento de risco de vocês, tá? Paridade sobre moedas do Forex. Espero aí, da minha forma, que eu tenha trazido alguma luz, né? Tem outros conteúdos. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, porque eu também tinha. Então eu quis passar a minha leitura, a minha forma de explicar esse conteúdo. Se vocês curtiram, cara, deixa um like aí, coloca nos comentários qualquer coisa que vai ajudar bastante esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão interessadas no mercado de Forex. Valeu!